Alô, minha gente querida, minha gente amada, muito obrigado por estar aqui, marcando presença, obrigado por tua audiência, você que me prestigia aqui no programa IATS. E você, sempre, toda semana, a gente tem uma entrevistada, um entrevistado, falando um pouco sobre a sua carreira, sobre o seu propósito de vida profissional e, por que não dizer também pessoal, e, ao mesmo tempo, sobre o que pretende fazer caso aquele plano tão sonhado não dê muito certo. Por isso que a minha entrevistada de hoje é a jornalista Mariana Mangueira, ela que está começando sua carreira de jornalismo, cheia de energia, e vai falar um pouquinho a respeito dos planos que ela tem aí para o futuro. Mariana, desde já, muito bom dia. Estou dando bom dia porque essa entrevista está sendo gravada no horário da manhã. Obrigado pela tua participação e fique à vontade para falar o que você quiser. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu acho que a gente pode começar a entrevista, né, falando um pouco sobre mim. Meu nome é Mariana, tenho 19 anos, sempre quis estudar na UF e está sendo um enorme prazer começar a minha carreira numa universidade tão querida e tão especial quanto a UF. Aí, ó, 19 anos, é uma menina ainda, né? Menina, acabou de sair dos 18 anos da chamada maioridade há pouco tempo. E ela estava falando comigo aqui fora do ar, que a gente estava batendo um papinho aqui, e ela me disse que, na verdade, o jornalismo foi o plano B que deu certo. Como é que foi essa história aí? Pois é, eu sempre tive esse desejo artístico dentro de mim. Eu comecei muito cedo com dança e atuação, depois eu fui um pouco para música. Então eu passei por percebi que eu gostava muito da escrita e eu pensei, poxa, a arte não é uma coisa tão certa assim, né? Apesar de ter muita gente que se dá bem, mas não é uma carreira fácil, assim, digamos, nem uma carreira fácil, mas a arte, para mim, estava um pouco mais longe. Então, eu vi o jornalismo como uma segunda opção para pôr em prática a arte, uma arte que eu também gostava, que era a escrita. Então, eu vi ali uma oportunidade de crescer dentro de uma coisa que eu ainda gostava. Já que você viu essa oportunidade dentro da escrita, a pergunta ela é inevitável. Se porventura o jornalismo não der muito certo, você pensa em alguma outra alternativa que tenha a escrita como carro-chefe para a tua carreira? A segunda alternativa seria ser mesmo escritora, tentar trabalhar por conta própria, escrever freelancer, né, digamos assim, trabalhar com a área da literatura, fazer uma formação a mais em literatura, né, e tentar seguir uma carreira nesse rumo, deixando um pouco mais a área puramente jornalística de lado. Tá certo. Mas aí você acabou de falar que pretende deixar, caso o jornalismo não der muito certo, você se envereda aí pela carreira de escritora, o jornalismo de lado. Aí eu quero propor aqui uma provocação. Por que não seguir no jornalismo literário? Você pegar todo o conhecimento adquirido na faculdade e aí se aprofundar em um jornalismo mais de escrita, perdão. Você fazer livros que falem a respeito de apuração, livros investigativos. Tem muito jornalista que vai por esse caminho. É uma opção? Pode ser uma opção. Inclusive, a minha intenção ao continuar na faculdade é saber mais sobre essa área, porque eu não tinha muitas referências sobre um jornalismo mais literário. Comecei a conhecê-lo justamente nesse semestre. Então, talvez fosse uma opção quando eu começasse a conhecer mais sobre essa área do jornalismo, que é uma área que ainda me é um pouco desconhecida, porque a gente não tem referência de jornalismo literário, a gente não tem muita referência de escritores de uma forma literária como a gente tem de livros normais. A gente não tem essa referência normalmente no dia a dia. Então, a minha intenção também seria conhecer mais ainda da área que eu pretendo seguir. Já que você falou que as referências a respeito desta parte da área do jornalismo literário não são muito conhecidas, eu queria que você citasse um exemplo de pelo menos um autor ou uma autora que você teve contato e se encantou e narrasse um pouco a experiência ao descobri-lo ou descobri-la.
Um autor que você diz autor literário mesmo, não necessariamente de jornalismo. Pode ser também, fique à vontade. Tudo bem. Vou narrar a experiência de um autor brasileiro que eu conheci, não digamos assim pessoalmente, mas conheci muito próximo por ter ele no Instagram e tudo mais, que foi o André Bianco. Eu sempre gostei muito de literatura relacionada ao terror. Sempre gostei muito de suspense, terror e esse tipo de literatura. E eu nunca tinha tido uma experiência com um autor brasileiro. Sempre foi muito autores lá de fora. E aí eu comecei a ler e me introduzir na literatura brasileira e eu descobri o André Bianco, autores como André Bianco, e o Rafael Montes, que são autores muito próximos, porque eles se conectam muito com o público através das redes sociais, e eles vão nas bienais, e eles têm uma literatura de terror muito boa, inclusive, e eles estão aqui próximos, e a gente não precisa buscar tão longe como em livros estrangeiros, que a gente não tem essa visão da literatura de terror aqui no Brasil, pelo menos. Olha que bacana, você viu um relato aí, a Mariana falando da importância de se destacar a literatura de ficção do gênero terror também aqui no Brasil. E para a gente encerrar, já que você falou um pouquinho dessa experiência da descoberta de autores deste gênero no Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho como que como que se deu de uma forma geral, eu estou falando de uma forma geral mesmo, a literatura na tua vida a ponto de você se tornar uma apaixonada pela escrita e, claro, pelos livros. Pois é, então eu comecei. Minha mãe me incentivou muito, minha mãe me incentivou muito a leitura desde pequena. Com há mais ou menos 8 anos, 7, ela começou a comprar as revistinhas do Maurício de Souza. E muita gente pensa que a gente se introduz na leitura com livros literários de grande porte e literatura clássica, mas a gente começa aos poucos. A gente começa com o Maurício de Souza, com uma revista em quadrinho, ou tem gente que começa com o Crepúsculo. No meu caso, foram as revistas em quadrinhos e eu fui me interessando por esse mundo. Depois veio o Crepúsculo, uma literatura mais juvenil, uma literatura um pouco menos classificada no alto nível da literatura. E aí eu fui conhecendo clássicos e me introduzindo na ficção e conhecendo outros gêneros. E assim foi, mas tudo começou lá desde pequenininha no incentivo dos quadrinhos. Agradeço muito a Mário de Souza, um autor também que eu tenho muito carinho, justamente por ter me introduzido com tanto amor no mundo da literatura. É verdade. Só para não deixar passar, né? Brasileiro que não conhece Maurício de Souza tem alguma coisa errada aí, né? Todo mundo, em algum momento, leu pelo menos um gibi da Turma da Mônica. Gente, papo Concordo. bom, mas o nosso programa Iax e Você está chegando ao fim. Eu tive a honra de conversar aqui com Mariana Mangueira. E antes da gente encerrar, Mariana, numa das tuas respostas, você falou que você se conectava com os autores através do Instagram. Então, para quem quiser te conectar através do Instagram, fale aí o teu perfil para quem quiser te seguir nas redes sociais. É Mariana Manley, @Mariana Manley. Mariana, Manlei. Tá aí, tá falado. Entrevistei a Mariana Bangueira. Na próxima semana tem mais um bate-papo super bacana aqui no Iax Você. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!